eu começo meus devocionais. Olá! Muito bom dia! Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais um momento de estudo da Palavra de Deus, Bíblia, na nossa escola bíblica dominical. Uma escola que não tem um diploma aqui na terra, mas o nosso diploma está lá no céu. Uma escola que está formando verdadeiros cidadãos dos céus. Nós somos gratos por esses alunos que todo domingo estão aqui para aprender a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, como é bom iniciar a semana na tua presença, como é bom ter esse tempo para meditar e estudar a tua palavra, a fim de crescermos cada vez mais, nos tornarmos maduros à luz da tua palavra, para que a nossa vida seja um exemplo, um testemunho para outros. Eu sempre te agradeço por essas pessoas, esses teus servos, que não medem esforços para estar aqui todo domingo de manhã, para estudar, crescer a tua palavra. Sempre a nossa oração é que o Senhor derrame bênção sem medida na vida deles. Como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa com o nome de pessoas que temos orado para que se convertam. A nossa oração, como sempre, é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que leve a eles um testemunho de vida pessoal. E através desse testemunho, essas pessoas sejam impactadas e o teu Santo Espírito realize o ministério de convencer e convertê-los para a glória do teu nome. Nós também queremos colocar o culto de hoje à noite, pedir que o Senhor derrame bênçãos sobre a gente, pregadores, sobre todas as pessoas que estiverem presentes, para que também seja um culto marcante, contando com a presença do teu Santo Espírito. Tudo isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que pode ser também uma carta para a nossa igreja. Um tempo atrás, no começo aqui do Ministério da Igreja, a gente começou com uma série de sermões de estudo em Coríntios, e eu lembro que o título era Corinto, uma igreja antiga com problemas atuais. E eu coloquei a nossa igreja atual com problemas antigos, né? Porque isso se repete e a palavra de Deus é viva e eficaz, e tudo que está aqui, que foi escrito exclusivamente para a igreja de Corinto, mas o Espírito Santo deixou registrado para nós, serve e se encaixa perfeitamente em qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo e para qualquer crente, certo? Na nossa apostila, na página 33, entraremos hoje no capítulo 4 de Coríntios, versículo 1 ao 21, estudando sobre o sexto item aí desse bloco, onde Paulo vai fazer aqui um contraste entre o verdadeiro ministro do Evangelho, em contraste com os contenciosos líderes de facções na igreja. Então, o verdadeiro ministro do Evangelho contrastando com aqueles que queriam ser, mas que na verdade não eram, né? Eles eram apenas líderes das facções, mas não eram líderes da igreja, não eram ministros do Evangelho. Então, aí na nossa apostila, nós temos aí, depois de atacar os partidos facciosos da igreja de Corinto, Paulo faz isso do capítulo 1 até o capítulo 3, né? Paulo passa agora a caracterizar um verdadeiro apóstolo, tendo em vista, sem a menor sombra de dúvida, mostrar que ele possuía tais habilitações, mas que essas qualificações faltavam àqueles contenciosos líderes de facções na igreja de Corinto. Veja, gente, havia um grupo que se infiltrou na igreja de Corinto, questionando a apostolidade de Paulo, dizendo: olha, ele é apóstolo nenhum, está pregando um evangelho diferente do que os apóstolos de Jesus pregavam, ele mesmo não foi apóstolo de Jesus. E Paulo agora aqui, ele de uma certa forma faz o início da sua defesa do seu ministério apostólico, e ele vai fazer isso melhor na segunda carta, mas aqui também ele faz uma pequena defesa e faz um contraste, mostrando as suas credenciais, contrastando com os outros que queriam ser, mas que na realidade não eram. Continuando aqui, os verdadeiros apóstolos
outros sim, não estão sujeitos aos caprichos daqueles a quem servem. E o seu elevado ofício, sob hipótese alguma, é maculado pelas críticas feitas pelos cristãos carnais. Então ele está dizendo, o verdadeiro apóstolo tem uma vida exemplar. E se alguém o acusa, Paulo fala, esses são crentes carnais que não têm credencial, não têm moral para acusar, certo? O julgamento autêntico é prerrogativa exclusiva do Senhor, o único que tem a capacidade de trazer o conhecimento puro à luz. Os verdadeiros apóstolos não se fazem de juízes, nem de si próprios, Adelson, não bateu ali, nem de si próprios, servindo de exemplo de humildade para todos os crentes. Ora, isso vinha sendo feito pelo apóstolo Paulo, mas ele mostra ter sérias dúvidas a esse respeito no caso de seus detratores, daqueles que estavam acusando Paulo, sem provas realmente, né? E uma acusação errônea, sem razão nenhuma. Então Paulo, de certa forma, faz o que a gente chama de uma apologia, defendendo o seu ministério apostólico, mas muito mais do que isso, mostrando a verdade à luz da palavra de Deus, certo? Paulo procura orientar os cristãos de Corinto quanto a uma avaliação correta do autêntico ministério do Evangelho e também de como devem ser tratados por eles. Ele mostra aqui 3 retratos do autêntico ministro do Evangelho. O que ele queria? Ele não disse o número? Deve ser próximo da mesma batista de Daniel. Pode ser a casa do lado, não tem o nome da pessoa? Ele falou que ia ligar. Vamos lá. Então Paulo começa aqui do versículo 1 ao versículo 8, mostrando aqui alguns tipos de credenciais do verdadeiro apóstolo. Ele fala que eles são chamados de ministros e despenseiros. Versículo 1 ao versículo 8. Paulo mostra isso aqui, né? Então nós vamos ler aqui, vamos ler primeiro na nossa Bíblia, 1 Coríntios 4, versículo 1 a 8. Diz aqui Paulo na carta: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Então ele está falando, é para nos considerar como ministro. E ele vai usar essa palavra aqui, ministro, que dá ideia do que é realmente, né, do ofício na igreja, mas ao mesmo tempo ele fala, esses ministros não passam de servos de Deus, estão aqui a serviço de Deus para a igreja. Ele diz isso aqui. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa: não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Olha aí o que Paulo fala, né? Então vamos aqui para a apostila. Paulo agora passa a mostrar qual deve ser a atitude
correta dos cristãos para com os verdadeiros ministros do Evangelho, e em particular para com ele mesmo, que era um apóstolo autêntico, virando aí na página 34, né? Um apóstolo autêntico que tinha apresentado muitas evidências sobre a validade do seu apostolado. Paulo está dizendo lá, as evidências do meu apostolado estão aí. A igreja é testemunha disso, Deus é testemunha. Então, eram provas irrefutáveis de que ele realmente tinha credencial para ser apóstolo. Naquela igreja havia detratores de Paulo, que haviam convencido alguns membros da igreja que ele não era verdadeiro apóstolo. Mas adiante no capítulo 9, Paulo expõe sua defesa contra essa calúnia. Aqui, porém, Paulo mostra-nos que tais detratores, ao denegri-lo, não somente deixavam de mostrar o devido respeito pela dignidade de seu ofício que lhe fora conferido pelo Senhor. Isso era apenas um outro resultado negativo do fato de se terem deixado encantar pelos líderes de diversas facções, os quais exaltavam aos homens e se gloriavam no homem. Os ministros autênticos da palavra de Deus não podem estar sujeitos aos caprichos da comunidade religiosa e contra esse abuso. Paulo agora fazia objeção firme. Então presta atenção, gente. Paulo não está atacando aqui Apolo, Pedro, não. Certo? Paulo está atacando os líderes de facções que elegeram esses homens que eram o ministério de Deus. Pedro era o ministério de Deus, o ministro. Paulo era e Apolo era. Paulo está atacando esses líderes dessas facções que tinham elegido Pedro, Apolo e Paulo como seus líderes, sem que eles nada tivessem feito para nada para isso. E Paulo vem agora defender o seu ministério, e na defesa desse ministério, automaticamente ele estava também defendendo o ministério de Pedro e o ministério de Apolo, mostrando que eles eram verdadeiros apóstolos, credenciados por Deus, e não por aqueles crentes carnais que dividiam a igreja, certo? Então ele começa aqui, ele usa a primeira palavra, ministros de Cristo. A palavra usada aqui é o vocábulo grego uperetes, que é traduzido como ministro. Então Paulo faz questão de usar essa palavra grega. E o que significa a fundo essa palavra grega? Originalmente essa palavra indicava aqueles que manuseavam a fileira de remos mais inferior de uma tirrene. Tirrene é uma embarcação, um navio, que o que acontecia? Naquele tempo não tinha esse navio a vapor, aquelas coisas todas, com motor, era com vela que eles levavam, mas ao mesmo tempo tinha os remadores. E os que ficavam embaixo, que faziam o trabalho mais pesado, remando já debaixo da água, eram escravos, gente, da última categoria. E esses escravos eram chamados de uperetes. E Paulo está usando aqui, Em seguida veio significar qualquer pessoa que serve subordinada a um outro servo, também conhecido como assistente ou um ajudante. Então, mediante o uso dessa palavra, Paulo não só assume sua correta posição como servo de Jesus Cristo, como também combate a autopromoção, como era comum de seus detratores. Paulo está dizendo, o que ele está dizendo? O verdadeiro ministro de Deus não é aquele que quer se gloriar, que está lá em cima. O verdadeiro ministro de Deus, que tem credencial para isso, é aquele que está lá remando embaixo, fazendo o trabalho mais difícil para que a embarcação siga avante. Ele está ali a serviço do comandante do navio, como se fosse um escravo. É isso que Paulo está dizendo. Eu, Apolo, Pedro, nós somos líderes, mas nós estamos lá, como os uperetes, remando lá embaixo, para que essa igreja de Corinto, como um barco, chegue ao destino. Nós estamos aqui a serviço do nosso comandante desse navio. E aí a gente canta a nossa música, nosso comandante é Jesus Cristo. Ele estava ali a serviço de Jesus, certo? Continuando.
ele era um servo, um remador de terceira classe como os demais. Ele não exalta a si mesmo, como se exigisse ser respeitado devido aos seus próprios méritos. Não obstante, não é coisa de pouca monta ser um homem, um verdadeiro ministro do grande rei, o Senhor Jesus Cristo. Tais ministros requerem um respeito verdadeiro da parte daqueles para quem ministram. Veja o que Paulo está dizendo, olha, nós nos consideramos como servos que estão a serviço. Agora, mesmo sendo servo, vocês precisam respeitar a mim, a Pedro, a Paulo, que nós estamos aqui a serviço de Deus. Né? Depois ele usa o termo despenseiro. Veja que ele usa ministro de Cristo e despenseiro de Deus. O que ele quer usar aqui? Vamos pensar um pouquinho. Aqui Paulo usa o termo grego oikonomos, que indica alguém que tinha por função controlar uma casa, determinando a cada qual os seus deveres específicos. Desse vocábulo vem a palavra mordomo. Na sociedade antiga, o mordomo ou gerente de uma casa, em relação ao seu senhor, era apenas um escravo. Por essa razão é que era frequentemente que escravos de alguma habilidade fossem selecionados para essa tarefa. Perante os demais escravos, entretanto, tal homem possuía elevada posição aos olhos dos quais ele era o superintendente, o chefe de todas as operações. O exemplo disso, gente, José no Egito. José foi vendido como escravo. Ele estava lá trabalhando em Potifar, na casa de Potifar, está lá em Gênesis 39. Potifar viu diferente. Esse escravo aqui, ele é fiel, obediente, trabalha, não dá trabalho. Eu vou aqui, de certa forma, promovê-lo. Ele continuou sendo escravo, mas um escravo que era mordomo. Tanto é que Potifar, cuida de tudo aí, José. Você toma conta dos escravos, cuida aí da minha casa, né? Então é um escravo, mas que tinha uma posição elevada, usada aí como mordomo. E hoje as pessoas usam a palavra mordomia de maneira errada. Fala que quem está com mordomia é que está com vida boa, né? Mordomia é a capacidade de administrar os bens do seu Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui como um mordomo, como um superintendente, mas nada é meu, é do Senhor. Eu estou aqui só para assistir, supervisionar, estou aqui como uma espécie de mordomo, né? E alguns filmes a gente vê isso, né? Chamado de mordomo, o amo da casa, o ama da casa, né? A gente vê bastante isso. Nesse trecho, Paulo declara que a fidelidade dos ministros será revelada no futuro, quando o Senhor voltar. Só então as obras serão julgadas, quando o Senhor trouxer à luz as coisas escondidas nas trevas. A referência aqui aos coríntios e seus motivos secretos em julgar Paulo. Quando Cristo vier, tudo revelará. Então cada um receberá seu louvor da parte de Deus, de acordo com a sua fidelidade como servo, no que diz respeito à qualidade de seu serviço. Então o que Paulo está querendo dizer? Olha, eu, assim como Pedro e como Apolo, na qualidade de ministro de Deus, nos sentindo como servos, mas ao mesmo tempo escravos, servos, numa posição um pouco melhor, porque estamos aqui para cuidar de vocês. Porque Paulo dizendo, vocês não são bens meus, são bens de Deus. Eu estou aqui para cuidar de vocês. E Deus requer de mim fidelidade. E quando o Senhor voltar, o meu trabalho vai ser recompensado e reconhecido por Ele. Mesmo que vocês não reconheçam. Mas quando Ele voltar, tudo vai ser esclarecido. Se eu for fiel, eu vou receber dele a coroa de glória. Se eu for infiel, eu vou receber o castigo. Então Paulo está dizendo, os verdadeiros ministros não estão aqui para aparecer, para dar a luz do holofote, para ter fama. Eles estão aqui para mostrar a sua fidelidade ao seu Senhor, para cuidar dos bens do seu Senhor. É isso que Paulo mostra aqui. Tá? Nos versículos 6 e 7,
Paulo resume o assunto inteiro. Os cristãos devem amar e honrar seus líderes espirituais e obedecer-lhes ao ensinarem a palavra. Mas não devem bajular ou exaltar esses homens. Se esses homens receberam dons, não há nisso motivo para jactanciar-se, ou seja, se orgulhar, porque vieram da parte de Deus e não deles. Então, Paulo fala, honrem, respeitem e valorizem. Né? E aqui eu sou um testemunha vivo. Hoje, na verdade, ontem, né, eu fui abençoado, mas hoje eu vi essa bênção. Uma família chegou, pastor, nós compramos água para o senhor tomar, água aqui especial, né? Não só para o senhor, mas também quando vinha alguém para pregar, bênção de Deus, a família, né? Foi lá e fez isso, que Deus abençoe essa família, reconhecendo o verdadeiro ministro de Deus. Né? Bom, Paulo fala agora no versículo 9 a 13, mostrando uma coisa interessante. Vamos ler versículo 9 a 13. Lê para a gente aí, Diácono Adelson. 1 Coríntios 4, versículos 9 a 13. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos insultados. Bendizemos quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos justificação. Até agora temos chegado a ser considerados bichos do mundo e escolha de todos. Olha que coisa bonita ele dizer isso. Quando somos amaldiçoados, vamos lá e damos tronco, lançamos maldição. Não. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, não perseguem. O que eles fazem? Suportamos. Quando caluniados, o que eles fazem? Respondemos amavelmente. Olha que coisa bonita. Nós temos aí alguns líderes, né, lançando palavra de maldição. Vai dizer que amaldiçoa em nome de Jesus. Cuidado com isso. Jesus não veio aqui para amaldiçoar ninguém, veio para abençoar. Né? Mas vamos dar uma pausa para o nosso momento de adoçar a boca de vocês, com as nossas balinhas aí, o casal vai distribuir, e ao mesmo tempo recolher a nossa oferta. Se você quer abençoar o ministério da Igreja Batista Ebenezer, porque é a igreja que se importa com você, você pode também fazer sua oferta através de depósito bancário, transferência ou Pix. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92748, dígito 5. E o Pix da nossa igreja é o CNPJ 44 288 645 0001-47. E eu faço um desafio para você. Seja um dizimista fiel. E você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida, né? Coloque Deus no centro da sua vida. Ele vai colocar você no lugar devido. Então, pensando um pouco nesse bloco, o que Paulo quis dizer usando essa expressão aqui, ó. Nós somos um espetáculo para o mundo. Deus nos colocou aqui como apóstolos se estivessem em último lugar. Veja a humildade de Paulo. Então, aí na nossa apostila, qual deve ser a condição do verdadeiro servo de Deus? Paulo começa a explicar a partir do versículo 9. Ele compara a condição dos apóstolos a homens sentenciados à morte. Paulo se refere aqui a um costume romano brutal. É possível que estivesse fazendo alusão ao grande número dos circos romanos, quando, para entretenimento popular, era apresentado
um espetáculo final de sofrimento e derramamento de sangue. Nessas ocasiões, os lutadores eram forçados a se combater uns aos outros sucessivamente, até que restasse um único homem vivo, né? Você que já assistiu esses filmes, né, como O Gladiador, né? É mais ou menos isso. Eles colocavam aqueles escravos que eles compravam, né, resgatavam na rua, e colocavam lá naquele espetáculo, o imperador queria aparecer, e colocavam, né, e tinha que matar o outro, era para matar ou morrer, né? E o último que ficava, pronto, era livre, mas os outros, e aquilo era um espetáculo que agradava a multidão, que eles queriam ver sangue. Paulo está dizendo, olha, a nossa posição é como se fosse isso. Nós estamos aqui para ser o espetáculo do mundo, estamos sentenciados à morte. Todo mundo quer ver a nossa caveira. Essa é a nossa situação. Não estamos aqui para ser aplaudidos, muito pelo contrário, né? Nós estamos lá sentenciados à morte para proporcionar um espetáculo a esse mundo que não conhece Deus. Continuando aqui. Em outras oportunidades, ainda os condenados eram forçados a lutar contra animais ferozes. Seja como for, tornavam-se espetáculo ignominioso, vergonhoso aqui, né? E sangrento para encher os olhos de um povo embrutecido. Contudo, é possível que o apóstolo também tenha feito aqui alusão às procissões ou cortejos típicos entre os romanos, quando criminosos ou cativos eram apresentados na parada, passando ante a multidão como aqueles que breve seriam mortos. Tudo isso expressa uma ironia cortante. Paulo estava convencido de que os seus sofrimentos como espetáculo oferecido ao mundo, as suas agonias, os seus sofrimentos, etc., tudo isso servia de autenticação ao seu ofício apostólico. Em contraste com isso, os supostos grandes e eloquentes mestres cristãos, os líderes das facções existentes na comunidade cristã de Corinto, não passavam por qualquer sofrimento, não tinham que suportar nenhuma dificuldade, não se empenhavam em qualquer um. Veja que Paulo usa isso, gente, fazendo alusão a duas coisas que aconteciam. E às vezes essas duas coisas aconteciam uma à outra. Então, o imperador romano, os guardas pegavam aqueles escravos, ou os inimigos que foram capturados, e colocavam em fila, acorrentados, e eles iam passando assim num corredor, e é chamado corredor da morte. De um lado a multidão, do outro lado a multidão, cuspiam, gritavam, né? E xingavam eles passavam, porque sabiam que estavam sentenciados à morte. E alguns eram torturados, morriam, eram presos, e outros, além disso, eram lançados na arena para degladiarem uns com os outros ou com animais. E até morrendo, todos só ficando só com o último lá. Paulo está dizendo, olha, para o mundo nós somos esse espetáculo. E vocês querem agora enaltecer líderes assim? Nós somos ministros de Deus, dispenseiros, estamos aqui a serviço de Deus e Ele só espera de nós fidelidade. Agora, do mundo, Paulo está dizendo, nós não esperamos nada, porque do mundo nós somos esses, pessoas sentenciadas à morte. E para entender, gente, o verdadeiro ministro sabe disso. Não espere a pausa do mundo. Tem pastor aí que quer, né? Do mundo não espere isso. O mundo vai nos criticar, vai nos perseguir. Jesus mesmo disse, bem-aventurados perseguidos, né? Ele não fala, os enaltecidos. É isso. Paulo também usa aqui a expressão de um pai, versículos 14 a 21. Dá para ler com a gente, Fabiano? Coríntios 4, do 14 a 21. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho.
Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará a lembrança a maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino, por toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se não fossem mais visitados, mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara e com amor e espírito de mansidão? Olha aí, gente. Não sei se vocês estão conseguindo prestar atenção no que eu estou falando, vocês conseguem criar esse quadro. Paulo está dizendo, olha assim, vocês que são líderes de facções, não estão entendendo quem é o verdadeiro apóstolo. Aí ele coloca aqui 4 ilustrações de quem é o verdadeiro apóstolo. Primeiro ele fala, aquele Uperetes, né, que é ministro de Cristo. Depois, dispenseiros de Deus. Ele fala, ministro de Cristo, somos aqui os remadores de terceira classe, estamos remando, somos escravos, estamos fazendo o serviço de Deus. Mas somos nós que estamos mantendo o barco na rota. Mas Deus olhou para nós e a gente entende que nós somos escravos, mas Ele nos colocou numa posição um pouco mais elevada, mas continuamos sendo escravos. Somos mordomos, porque estamos cuidando, porque o barco não é nosso, o barco é de Deus. E as pessoas que estão aqui no barco não pertencem a nós, pertencem a Deus. Nós estamos aqui para fazer o serviço de Deus. E Ele só espera de nós fidelidade. Ele não espera de nós que a gente vai se enaltecer, buscar aplausos de vocês. Não. Mas ao mesmo tempo, nós somos escravos e mordomos para Deus, mas para o mundo, nós somos como pessoas que são um espetáculo, estão no corredor da morte. Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar vocês que nós temos a função de ser para vocês um pai. Aí usa essa última ilustração, um pai. E o que a gente espera do pai? E aqui Paulo vai usar esse termo, pai, nos 2 sentidos. Eu sei que no conselho tutelar, a gente, quando vai atender, a gente não coloca, quando o pai realmente gerou, a mãe, a gente não usa mais pai e mãe, usa genitor, é aquele que gerou. Porque a gente entende que pai e mãe é muito mais do que gerar. Tem uns que são pai adotivo, não gerou, não é genitor, mas faz a função do pai. E Paulo está dizendo aqui, olha, nós somos pais porque eu sou pai de vocês, porque gerei vocês. Mas ao mesmo tempo eu não sou apenas um genitor, eu sou um pai que cuide de vocês e que conduza vocês para o caminho certo e que oriento vocês e que sou exemplo na vida de vocês. É isso que Paulo está usando agora. Veja que coisa bonita, né? E olha o que eu coloquei aqui na apostila. O verdadeiro ministro de Deus deve ter amor de pai para com o rebanho que lhe é confiado. O apóstolo tinha essa virtude. Foi ele que trouxe o evangelho aos coríntios e ajudou levá-los a Cristo. Ajudou nutri-los como um pai faz a seus filhos. Então, não apenas genitor, não apenas cuidador, mas também aqui provedor, né? Também, assim como o pai deve ser um modelo para os seus filhos imitarem, assim é Paulo para os seus convertidos. Por isso, gente, eu falo que Paulo, ele é ousado, né, mas com sabedoria, e ele faz isso porque tinha credencial, ele podia bater no peito e dizer, olha, imitem a mim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele está dizendo? Vocês não conseguem ver Jesus para imitar? Então olhem para mim. Se vocês estão me imitando, estão imitando a Cristo. Ele podia dizer isso porque ele era um exemplo mesmo, né? Oxalá cada um de nós possa falar isso, né?
assim como o pai deve ser um modelo para os seus filhos imitarem, assim Paulo para os seus convertidos. Após ter empregado argumentos, ironia, sarcasmo e apelo afetuoso, o apóstolo termina com uma ameaça. Ele iria visitar a igreja. Que ninguém se iludisse a esse respeito. Nas mãos da própria igreja estava a escolha do que sucederia quando ele chegasse. Ele gostaria de mostrar ali um espírito de mansidão, embora também pudesse aplicar a vara, se fosse necessário. E não está aqui em foco o cajado do pastor, mas a palmatória do mestre Sala. E Paulo não acreditava em poupar a vara na criação de seus filhos espirituais. Os mestres escolas da época costumavam levar consigo uma vara para a disciplina dos meninos desobedientes. Lembra quando Davi fala no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado. O cajado que tem uma espécie de cima, igual cabo de guarda-chuva, né? Opa, está se desviando, puxa para cá. E a vara, opa, segue o caminho, dá uma tucada, uma batidinha. Tudo isso é para disciplinar, para andar. É isso que Paulo tem em mente, né? E Paulo assim trata aqueles rebeldes de Corinto. Se tal medida fosse necessária, ele, por conseguinte, falava sobre a reprimenda espiritual e a disciplina, bem como sobre o exercício de sua autoridade apostólica, através de palavras censuradoras, mas também através de ações disciplinares com a possível exclusão de membros. Paulo está dizendo, olha, estou aqui orientando vocês para o carro, mas o meu desejo é aí. Quando eu for aí, como é que vocês vão me receber? Eu espero chegar lá com espírito de mansidão, elogiar vocês, mas se vocês não mudarem a postura, não se comportarem, eu vou aí pegar pesado. Eu vou aí com a vara para cutucar vocês, para disciplinar. Paulo está deixando bem claro que disciplina faz parte da igreja. E a gente não pode confundir a palavra disciplina com castigo. Disciplina é correção, é educação. Paulo está dizendo, o pai disciplina o filho porque quer o melhor para ele. O pai não quer castigar. O pai não quer torturar o filho. Ele quer orientar. E às vezes o filho só aprende quando a palmatória bate lá e quando dói, né? É isso. E nós estamos vendo isso como o mundo caminha hoje, né? Se um pai for lá disciplinar o filho um pouco mais pesado, ele vai lá denuncia e o pai pode ser até preso. E as pessoas querem viver sem disciplina. Então, a gente não está aqui defendendo os pais maltratarem, agredindo fisicamente seus filhos, não. Mas a disciplina é necessária. Porque se o pai não disciplina em casa, o mundo vai disciplinar lá fora, e a disciplina lá fora é mais dolorosa, né? O pai vai lá com palavras, ou às vezes com uma varinha, mas aí o mundo é com bala, é com corrente, é com algema, pega mais pesado. Então, Paulo sintetiza aqui, não sei se vocês entenderam esse capítulo 4. Veja, não há interrupção, Paulo está seguindo uma sequência. Paulo está aqui combatendo aqueles grupos facciosos que tinha na igreja. E esses grupos facciosos tinham líderes carnais. Paulo, vocês são carnais, vocês não cresceram espiritualmente. Por isso que vocês criaram esses grupos partidários e colocaram como líderes de vocês eu, Apolo e Pedro, e até Jesus Cristo, sem que nenhum de nós reivindicasse esse título e criasse esse grupo. Vocês que fizeram, na carnalidade de vocês. Aí ele fala, olha, mas o verdadeiro ministro não é isso que vocês estão ensinando, que vocês estão falando. Estão dizendo que eu não sou apóstolo. Ele fala, eu tenho as marcas e vou mostrar. E aí ele mostra o retrato do verdadeiro apóstolo, ou do verdadeiro líder de uma igreja. Ele usa essas 4 ilustrações. Somos os ministros, mas ele usa aquela palavra como peretes, né? Lá embaixo reinando. Lá no terceiro pavimento. E a
coisa era tão séria quando Paulo usa isso, gentil peretes, porque os escravos que ficavam lá embaixo, além da a remada ser mais pesada, porque já estava, né, no fundo do mar, tudo que caía lá de cima, gente, ia lá para o porão do navio, aqueles escravos ficavam expostos a tudo isso, né? Paulo, nós estamos assim, fazendo isso por vocês, para levar o barco de Cristo no meu lugar. Mas Deus, aos olhos de Deus, nós não somos só isso, nós somos também mordomos. Estamos cuidando do patrimônio de Deus, mas continuamos na posição de escravos. Agora, para o mundo, nós somos sentenciados à morte como se fosse um espetáculo para agradar a multidão que quer ver só sangue. Mas o verdadeiro apóstolo em tudo isso tem que ser um pai para vocês. É isso que Paulo está ensinando. Isso é muito bom para a gente rever na igreja as verdadeiras credenciais dos líderes. Eu vejo ali algumas igrejas que o povo serve, aqueles camaradas que só quer bater, que só quer cobrar, e o povo gosta de ficar, né? E já tem outro lugar, não, pare tudo, vem cá meu amigo, vem cá meu querido, você é especial, você é um vencedor, você é um cidadão do céu, você tem que prosperar. Ah, Deus te ama. Não é bem isso. Então temos que evitar esses dois extremos. O verdadeiro líder, o compromisso dele é com a palavra de Deus, não com a causa do povo. Certo? Por isso que eu tenho dito aqui ultimamente, não sei se vocês estão lembrando, o meu compromisso com vocês é levar vocês para o céu. E para isso eu preciso seguir aqui o GPS divino da palavra de Deus. Né? Está lá. Vira aqui, né? Você já viu o GPS? Tá? Olha, semáforo à frente, né? Passagem de nível. É isso, né? É isso. Cuidado, os alertas, vamos para lá. Esse é o compromisso, levar vocês para o céu. E às vezes, nessa questão de levar vocês para o céu, tem que pegar o cajado, venha por aqui, não por aí, opa, bate um pouquinho a corda. É por aí, certo? Se o verdadeiro líder não for pai, ele pastor, não, eu sou amigo, você é amigo também, mas amigo e pai, certo? Paulo vai escrever também na carta aos Tessalonicenses, ele usa duas figuras, mãe e pai. E por quê? Mãe é aquela que coloca no colo, né? Meu bebê, né? Que acalenta, né? Igual às vezes as filhas já têm 25 anos, aqui é isso? 23, mas a Márcia fala, meu bebê, 23 anos, né? O pai já é aquele que faz mais duro, disciplina, corrige, né? Mas às vezes a mulher precisa de colo do pastor. O pastor tem que agir como mãe, vem cá, meu bebezinho. Mas às vezes mais duro, opa, cabra safado, toma tua linha, entra no eixo, senão a vara vai comer. É por aí. Então precisa desses dois lados, né? Não vê que de vez em quando a irmã Marisa pega pesado com o irmão Augusto, né? Aí, puxa a orelha dele, mesmo sendo marido, né? É isso aí. Agora, oi? Já está pagando, né? Grande tanto ela puxar, né? Agora Paulo vai entrando num assunto delicado no capítulo 5, gente. E infelizmente, né? Isso acontecia na igreja de Corinto. Eu falo infelizmente, mas por outro lado nós temos o felizmente. Infelizmente isso acontecia, mas felizmente a igreja tratou de acordo com a orientação de Deus através de Paulo. E isso nos mostra também que a igreja tem problema, e que os problemas aparecem. Agora a gente não pode se conformar com os problemas. Os problemas têm que ser tratados à luz da palavra de Deus. E a coisa aqui é séria, gente. Paulo vai começar no capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 20. Ele vai tratar de 3 males que entraram na igreja de Corinto. E o primeiro, aos nossos olhos, é até algo que é meio que absurdo. E Paulo fala que isso era absurdo até no mundo pagão. O primeiro caso é o caso de imoralidade sexual.
E essa imoralidade sexual era tão pesada, gente, que o camarada lá da igreja de Corinto estava tendo relação sexual com a madrasta. Paulo fala, isso é coisa séria. Veja como é que Paulo lida com isso. Vamos aqui na nossa postura. Paulo muda repentinamente de assunto. Ele muda, mas ao mesmo tempo, gente, ele está seguindo a linha. Por que ele está tratando disso? Porque na igreja de Corinto tinha aqueles crentes carnais. E por serem carnais, permitiram que isso acontecesse. E olha o que está acontecendo. Então Paulo muda repentinamente de assunto, passando da censura contra a sabedoria humana e o espírito de partidarismo para as questões dos males alarmantes existentes naquela igreja. A severidade da sua reprovação, Paulo fala assim, ó, no versículo 5, para a vergonha, Paulo fala assim, vocês têm sido uma vergonha. Então, essa severidade da reprovação indica o grau de perversidade desses males espirituais que assolavam a igreja que por ele foi fundada. Vamos lá agora para a página 37. O primeiro caso é o caso de licenciosidade, ou também de imoralidade sexual. Capítulo 5, versículo 1 a 13. Eu vou ler, gente, para vocês prestarem atenção de como a coisa estava feia. Capítulo 5, de 1 a 13. Paulo fala, por toda parte se ouve. Paulo está dizendo, não é só aqui na igreja. Isso se espalhou aí por fora. Veja como o mal aconteceu. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Paulo falou assim, a coisa na igreja está tão feia que lá fora isso não acontece. E infelizmente está acontecendo na igreja de vocês. O que é? Ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Veja que Paulo não fala sua mãe, a mulher do seu pai, ou seja, a madrasta do camarada. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha aí. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha que coisa. O que Paulo está dizendo? Faça uma reunião, faça uma assembleia. E eu não estou presente fisicamente, é como se eu estivesse espírito, mas o Senhor vai estar lá. E pegue esse cabra safado que está fazendo isso, expulse da igreja, entregue ele para Satanás, castigar ele e disciplinar. Olha que coisa. Veja a que ponto chegou. Paulo continua. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Paulo está dizendo, vocês estão permitindo esse cara fazer isso? Daqui a pouco isso vai se alastrar na igreja. Isso. Versículo 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão,
seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão de dentro? Deus julgará os de fora. Expulse esse perverso do meio de vocês. Olha que coisa. Paulo está dizendo, olha, não quer dizer que vocês não podem ficar por aí e se isolar dessas pessoas que são adúlteras, né, maldizentes, pagãos, imorais. Porque senão vocês têm que estar fora do mundo. Mas Paulo está dizendo, mas se estiver dentro da igreja, um camarada desse, pessoa se afasta e não tenha comunhão com eles. A coisa era séria. Paulo está dizendo, no meio da igreja vocês não podem tolerar isso. Isso no mundo até acontece. Mas o pior é o que está acontecendo na igreja de Corinto, nem lá fora está acontecendo. Em relação à madrasta, imoralidade. Tá? Então, na semana que vem não teremos escola bíblica dominical, tá, gente? Na outra semana, no primeiro domingo já de fevereiro, nós vamos trabalhar mais aqui na apostila, esse texto, porque a nossa hora já está chegando ao final. Não dá nem tempo da gente começar aqui. Tá? Mas lembrem que no próximo domingo não terá escola bíblica dominical, certo? Aquele período que eu estou tirando para compensar as férias que eu não tirei durante 3 anos. Então, no próximo domingo eu não estarei aqui, certo? Então a gente decidiu não ter escola dominical, mesmo porque o diácono João está visitando o filho dele e não pode vir, então a gente está cancelando a escola dominical do domingo que vem, certo? Mas no outro estaremos aqui, né? Mas em breve a gente não vai precisar fazer isso, tem gente nova chegando, né? A gente aí logo fala, Carlinhos, vem cá dar aula no lugar do pastor, deixa o pastor sossegar, vem cá dar aula no lugar do pastor, deixa o pastor sossegar um pouquinho, né? E a gente vai fazer isso. Mas queremos dizer que hoje à noite nós temos um grande culto de louvor e adoração a Deus, às 18 horas, venha servir ao Senhor à noite. Você que está nos assistindo aí também, fazemos o convite e estendemos a você. Hoje, às 18 horas, na Igreja Batista Ebenezer, a igreja que se importa com você, na rua José Alves do Nascimento, 51, no bairro do Jardim Rádio Clube. Venha congregar conosco às 18 horas. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado. Somos gratos mais uma vez pelo teu povo que aqui está presente. Agora vamos para os nossos lares. Pedimos que os teus anjos nos protejam, nos guardem, nos acompanhem e nos traga a noite para cultuar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer?